Bem-vindos ao Kennedy Hub. Aqui conectamos pessoas, empresas e tecnologia. Nossa solução, ela traz aqui como inicial uma tela de novidades, onde eu consigo ter todas as funcionalidades novas que estão saindo e um apanhado geral de funcionalidades que o usuário pode conectar e entender como funciona e ver no dia a dia acontecendo. Também trazemos aqui um cockpit onde ele consegue monitorar todas as suas vendas. Então, ele consegue analisar como está o comportamento de venda da sua base, como está o comportamento dos seus produtos que eles estão mais vendendo, consegue ver cancelamentos, ticket médio, consegue filtrar por empresas, grupos econômicos e contas também entre outros parceiros e outras contas também do próprio Mercado Livre. Aqui eu tenho um painel de monitoramento onde eu consigo monitorar todo e qualquer erro que aconteça dentro da solução. Ou seja, como estamos integrados diretamente ao RP, pode ser que aconteçam erros dentro do RP que eu preciso monitorar e trazer para cá. E vice-versa, também pode ser que aconteça erros no canal dos quais eu não consigo integrar no RP. E aí a gente mostra esse apanhado geral entre essas integrações. Na parte de configuração, a gente tem toda a parte de conexão com novas APIs, então eu posso testar APIs novas. Lembrando que somos um iPaaS robusto e conectado que tem funcionalidades. Então eu consigo integrar a solução com diversas soluções de mercado, mas também eu trago funcionalidades omnicanal, onde eu consigo fazer a gestão dos meus canais de venda. Então aqui eu consigo fazer toda a parte de integrações. A gente já tem integrações pré-prontas desde a fase de leitura, gravação e sincronização com RPs e plataformas digitais. Eu consigo monitorar qualquer arquivo de leitura ou gravação que eu consiga ter. Consigo fazer correlações entre usuários, ou seja, disponibilizar para os usuários alguns menus apenas ou todos os menus, criar acessos independentes à solução. E a solução, como ela é robusta, eu vou ter setores diferentes atuando, desde a fase de conciliação de recebível, da fase de separação, da fase de gestão dos marketplaces. E aqui eu consigo realmente dar essas permissões de acesso para cada usuário. Notificações de e-mail, notificações de problemas que podem acontecer também são geridos aqui. E aqui começa a brincadeira, onde eu tenho todos os cadastros. Esses cadastros são os cadastros que eu vou conectar à base de dados do RP, vou ler para cá e vou começar a geri-los aqui. Aqui eu tenho as empresas, então aqui tem quais são os meus CNPJs que estão ali arraigados para me conseguir fazer essas correlações. Eu tenho parâmetros dessas empresas, onde eu posso parametrizar algumas regras que existem dentro do dia a dia. Então aqui eu posso fazer correlações com meus pedidos, da maneira que eu vou gravar eles, da maneira que eu vou ler esses pedidos de clientes diferentes, ou pessoa física, jurídica, por KNAI, por estado, dentro do estado, fora do estado. Então são composições que o varejo ele usa no dia a dia e precisa que eu consiga fazer correlações a ela para que os meus impostos sejam gerados de maneira correta. Consigo também trabalhar relações de leitura de estoques independentes. Então, eu consigo ler vários estoques ao mesmo tempo e somar esses estoques dentro de uma conta do Mercado Livre. Consigo criar regras de estoque independentes por marca, por filial, por leitura independente, por empresa independente. Consigo fazer integrações entre as soluções digitais, onde eu consiga fazer pré-conexões que vão desde a fase de conectar uma solução até a fase de monitorar esse comportamento dentro do RP. Aqui eu consigo conectar aos parceiros, então eu consigo ter vários parceiros aqui. Vídeo, vou conectar ao Mercado Livre e aqui eu consigo colocar todas as regras oriundas do Mercado Livre que podem aparecer. Então, desde a fase da tabela de preço, de um markup, da configuração de impostos, né? E alguns deparos que são necessários no dia a dia. Composições de tipo de pagamento, onde eu consigo criar planos de pagamentos independentes dentro do meu RP para que quando esse pedido chegue lá dentro, já caia dentro de uma administradora de vendas correta e de uma condição de pagamento correta. Consigo fazer correlações com transportadoras e criar regras para essas transportadoras. Eu tenho frete ali, que quando eu com produtos pesados, que eu preciso estar conectado em grandes transportadoras, e aqui a gente faz essas correlações. Consigo sincronizar leituras também. Aquilo já foi lido, aquilo foi parametrizado no canal, então não atualiza aquele valor e outras mais. E aqui tem uma série de cadastros, categorias, onde eu consigo parametrizar quais as minhas categorias, atributos, onde eu consigo correlacionar meus atributos, marcas, grupos, departamentos, locais de estoque, né?
a gente pode ter mais de um local de estoque, onde essa empresa possa ter uma busca de estoques independentes de onde está, tabelas de preço, cadastro de produtos, onde tenho todos os meus produtos vinculados, e aqui dentro eu tenho toda a composição dele, desde as características, a imagens, a atributos, a preços e a quais estoques eles são configurados, e outros cadastros de deparas, como contatos, vendedores, transportadoras. Chegando na parte de publicação, eu tenho toda a parte de anúncios, onde a gente vai fazer a composição de anúncios. E aí eu trago uma solução nova que estamos desenvolvendo, chamada Kenneth Smart Listing. Essa solução, ela trabalha agregada à solução de anúncios nosso. Então aqui eu tenho toda a parte de parametrização do anúncio e a criação do anúncio. Aqui onde eu vou dizer como que esse é o tipo do anúncio, se ele é simples, se ele é um kit. E vou fazendo correlações, qual o produto, qual é a categoria, qual é os dados que eu vou preencher nesse produto, quais são as características, quais são os atributos, quais são as imagens, quais são os vídeos e o meu canal de publicação, onde eu vou publicar esse produto e vou ver as correlações. Aqui tem algumas coisas interessantes. Eu consigo buscar valores que já estão no Mercado Livre, ou seja, antes de formular o meu preço, eu consigo saber qual é o valor de comissionamento baseado naquela categoria e qual é o valor de frete baseado naquele produto. E consigo fazer correlações para saber se esse preço é competitivo ou não. Trazendo um ponto mais interessante do cadastro, no Kenneth Smart Listing, eu consigo ter uma visualização de como eu posso publicar esse produto de maneira mais eficiente. Ou seja, escolhendo aqui a conta do Mercado Livre, eu consigo gerar isso por IA, então todo o meu cadastro ele vai ser preenchido automaticamente e para quem tem muitos produtos novos, que é o caso de varejistas de autopeças, varejistas de material de construção, que tem muitos produtos chegando da indústria, eu preciso ter uma geração um pouco mais aprimorada. Então essa geração a gente faz aqui via IA. Essa geração ela acontece de maneira totalmente independente. Então, olha, pode ver que a gente fez algumas parametrizações, a nossa IA rodou. Essa IA ela já está toda preparada para entender essa composição de como é o melhor desempenho dentro do canal. E aqui eu trago toda a parte da ficha técnica do produto, os benefícios de uso, como utilizar o produto e alguns atributos que já vem preenchido baseado naquela categoria. Então, a categoria aqui é a garrafa de café, ele já trouxe aqui toda a parte de composições que fazem parte disso. A gente também tem um banco de imagens que a gente contempla que tem algumas imagens referentes ao EAN. Então a gente já gravou essas imagens antes, e aí baseado nesse EAN, eu consigo também trazer algumas imagens pré-prontas que a própria indústria às vezes liberam para nós. Então aqui eu consigo já fazer a publicação desse anúncio. Se eu clicar em publicação aqui, ele já vai publicar esse anúncio para mim. E eu posso também mudar algumas coisas. A gente tem aqui o símbolozinho da IA. Às vezes eu preenchi o cadastro, mas eu não gostei de alguma coisa. E eu vou gerar isso novamente. E eu vou gerar já com a IA só aquela parte independente. Voltando aqui dentro do Kenneth Hub, depois de publicar isso, eu tenho toda a parte de movimentação. Então eu tenho toda a parte de pedidos que eles vão cair e eu tenho que administrar esses pedidos. Então aqui, ó, eu consigo ter todo o pedido, cliente, empresa, pagamentos, expedição, documentos que estão amarrados do faturamento, o rastreamento disso quando ele está vinculado à transportadora e a parte timeline, que é como que é o comportamento, desde a fase que esse pedido é feito na compra no Mercado Livre até a fase final de envio para o cliente, até chegar na casa do cliente. Então a gente vai rastreando cada lacuna disso. Vocês podem ver que aqui tem 3 fases de faturamento. Por quê? Eu tenho uma fase de faturamento dentro do RP, uma fase que eu leio do RP e que envio para o canal. Então a gente vai rastreando cada pedacinho de conexão. Também posso criar transferência entre empresas, tá? A gente tem muitos varejistas que hoje eles têm empresas com benefícios fiscais de estoque, então o estoque fica armazenado de uma empresa, mas a venda acontece de uma em outra empresa. Então o que a gente faz? A gente transfere produtos que estão nesse estoque de armazenagem para a empresa de venda e essa empresa de venda ela faz a venda daquele produto que foi comprado. O que é interessante aqui? Essa operação geralmente é feita manualmente dentro do RP. E a gente consegue fazer essa transferência fiscalmente aqui na nossa solução automatizada. Então, a empresa tem um processo físico a ser feito depois, mas a parte legal, fiscal, quem faz é o próprio sistema. Também posso criar romaneios independentes, né? A gente tem muitos clientes que vendem um tipo de SKU e esse SKU precisa ser coletado dentro da empresa, dentro do galpão, de maneira eficiente. Então eu consigo criar romaneios para buscar pelo canal, pelo produto e por outras informações adicionais. E aí
consigo também gerar conferência desse romaneio. A conferência ela pode ser simplificada, pedido a pedido, leitura do pedido ou do produto, ou posso fazer a conferência por um romaneio específico. Então aqui eu coloco qual é o romaneio, ele me lista quais são os produtos que estão ali dentro e eu vou bipando cada produto. Também consigo gerar etiquetas. Às vezes as empresas já têm no seu ERP toda a fase de conferência. E aí o que eu faço é basicamente pegar a etiqueta no canal e imprimir essa etiqueta. Dando mais um passo, pessoal, a gente entende hoje que todas as operações de canais de marketplace convidam os seus sellers para que eles vão para o full. E a gente desenvolveu uma solução que ela é basicamente um espelhamento disso. Então aqui, ó, continuando, pessoal, eu tenho toda a parte de espelhamento do Fulfillment. O que é o full? Todos os canais de marketplace hoje, eles basicamente convidam seus sellers para ir para o Fulfillment. Fulfillment são armazéns onde eles têm a gestão de distribuição toda com eles. O que a gente fez como solução? No Full, o processo basicamente sistêmico ele acontece em outro sistema. Pensa numa empresa que ela tem seu ERP, mas quem administra isso é um outro sistema. No caso do Mercado Livre, ele tem uma administração própria da parte ali das notas fiscais, da distribuição. Só que isso acontece de maneira efetivamente no Mercado Livre apenas, e o Mercado Livre disponibiliza os seus XMLs de cada operação fiscal. Então, nota de remessa, retorno, armazenagem, devolução, CTE. Problema: os RPs de mercado, eles precisam fazer esse processo sistêmico. E hoje, quando eu disponibilizo somente os XMLs, eu não consigo ter esse processo acontecendo. A nossa solução, ela vai de encontro a isso. Então eu vou espelhar toda a operação que é feita pelo sistema do Mercado Livre. Então hoje o Mercado Livre, eu mando uma nota de remessa e a partir dessa remessa ele vai fazer toda a parte de venda, retorno de armazenagem, devolução, cancelamento, bonificação e CTE. Eu faço a mesma operação aqui dentro. Então toda vez que eu faço uma nota de remessa, aqui dentro também eu faço uma nota de remessa. E eu vou integrar isso diretamente ao RP e suas funcionalidades. Toda vez que esse cliente compra um produto e eu faço uma nota de retorno, eu também tenho essa mesma funcionalidade. Isso vai retornar para mim e eu vou fazer toda a parte de retorno dessa operação. Toda vez que eu vou fazer toda a parte de devolução, isso também vai acontecer aqui. Então aqui eu estou listando todos os processos fiscais que eles já vão estar automatizados dentro do RP. E também consigo fazer algumas conferências. Olha, aqui dentro eu consigo ver os dados de emissão, mas também fazer comparativos. Olha, eu encontrei um erro aqui na operação fiscal. E aqui dentro a gente vai monitorar como é o comparativo da emissão do Mercado Livre versus a emissão do RP e ver aonde está o problema para que esse cliente consiga sanar esse problema. Então, esse lado do Fulfillment, eu consigo espelhar as operações de Full para que eu consiga ser eficiente no final do meu fechamento fiscal. Aqui também, ó, trazemos toda a parte de fechamento fiscal. Ó. Então, eu consigo exportar uma planilha com todas as vendas que aconteceram e integrar essa planilha no meu sistema fiscal, no meu ERP, fazendo com que o próprio sistema consiga identificar quais foram as notas que foram geradas automaticamente e consiga dizer, entre os impostos que foram gerados, o que eu tenho que mexer ou reformular. Também a gente consegue ver as movimentações, então eu consigo também ter um CAREX, que a gente chama de todas essas operações. Então esse CAREX, basicamente, ele vai dizer como que aquele produto se comportou independente daquele mês que ele estava. Então aqui eu consigo te mostrar como que é o comportamento de um produto quando eu pego esse produto e mando para o Mercado Livre. Ó. Então aqui ó, eu tenho todas as notas que aconteceram baseadas naquele SKU ali. Então, como foi uma venda, como que foi a remessa, como que foi o retorno, como que foi um CTE desse produto. Então, todas as operações eu consigo monitorar. E aqui eu consigo entender qual é o comportamento real do meu produto. Eu tenho também a parte de conciliação dos recebíveis. O que é isso? Eu consigo configurar como que as operações financeiras vão se comportar. Então, eu tenho duas formas de verificar isso. Uma forma é conciliando o valor que está no canal. Então, o Mercado Livre tem taxa, frete, publicidade, comissionamento. Eu vou identificar se esses valores eles estão corretos, primeiramente. A segunda parte disso é conseguir fazer a conciliação financeira dentro do próprio RP. Então, aqui dentro, ó, eu consigo dizer como que essas operações elas vão se comportar.
se elas são um lançamento de débito ou crédito. Exemplo, uma venda, ela é um crédito. Um frete, ele é um débito. Uma publicidade, ele é um débito. E aqui eu vou configurando isso. Também consigo ter toda a parte ali de como essa operação financeira vai se dar dentro do RP. Eu posso fazer um movimento bancário ou eu posso fazer uma baixa do título. Qual conta, qual agência, qual natureza. Eu vou configurando essas operações. Eu tenho lá a minha venda que aconteceu e a partir de agora da venda eu tenho se ela está certa ou está errada e depois qual é a operação financeira que eu faço dentro do meu RP. Aqui a gente vai pegar um repasse ó, e vai analisar esse repasse. Aqui eu tenho um repasse de R$ 454,65, onde eu tenho vários lançamentos de débito e crédito. Se a gente pegar um aqui, ó, eu consigo ver que esse lançamento ele teve uma venda, um frete e várias taxas de comissões. Eu tenho que atestar 3 coisas aqui dentro. Esse valor previsto ele está correto. Esse repasse está correto e qual a diferença se tiver o valor previsto e o repasse errado, se ele está com alguma operação incorreta. Aqui dentro, ó, eu vou monitorar tudo que está acontecendo dentro daquele repasse. Então, eu vou pegar todas as vendas que aconteceram dentro desse repasse e vou analisar uma a uma quais são suas taxas efetivamente. E caso estejam corretas, eu vou integrá-las ao RP. Então, eu vou conciliá-las de fato dentro do RP e baixá-las. E aqui eu vou mostrar qual é o montante. Então, eu consigo ir desde a fase de integração do canal, integração dos canais de marketplace hoje, prioritariamente o Mercado Livre aqui nessa conta, mas também eu consigo integrar isso a o fulfillment, todo o sistema de gestão fiscal e a parte de conciliação financeira. Conciliação financeira tanto do full quanto de operações tradicionais. Também conseguimos integrar com transportadoras. Também a gente tem uma integração direta com a transportadora, frete rápido ou um hub de frete, né? Suas variáveis modalidades, para fechar todo o ecossistema que esse cliente precisa. Então, desde a fase da venda, a fase da conciliação financeira, a fase do full, a fase da integração com plataformas independentes como transportadoras e outras plataformas também, a gente consegue gerir na nossa solução. Esse é um pouquinho do Kenneth Hub. Também temos a parte de sugestão da demanda, que a gente fala que eu consigo gerar as sugestões de demanda daqueles produtos que eu estou comprando. Isso é bem interessante porque um varejista médio, ele tem aí aproximadamente mais de 10 mil SKUs dentro de casa. E eles têm que pensar todo mês na sua compra. Então, além de conseguir entender vendas, eu também consigo entender compras. E aqui, ó, eu trago para vocês uma sugestão. Então, vamos dizer que eu vendi no Mercado Livre. O Mercado Livre, com o seu próprio sistema, me falou que eu precisaria reabastecer dentro de um canal de fulfillment, muitas das vezes, mas eu preciso fazer essa mesma composição com o meu fornecimento. Então, eu preciso entender como que é o meu comportamento com o meu fornecedor. E aqui, ó, a gente traz sugestões baseadas no fornecedor. Então, aqui eu sou uma sugestão. Ela me pegou todos os produtos que eu tenho dentro da minha base, que eles são vendáveis e estão vendendo continuamente. E aqui ela me diz, olha, alguns estão em ruptura de estoque, esses aqui você venderia se tivesse, mas não tem. E alguns estão com tendência de crescimento, ou seja, eu consigo monitorar se esse produto está rampando de vendas ou não. E as sugestões elas são atualizadas baseadas nisso. Aqui embaixo eu consigo entender como que é o comportamento desse produto em todas as minhas vendas, em todas as minhas empresas, ó. Então aqui eu consigo ver como que estão tá os meus estoques em todas as minhas empresas. Eu consigo ver quais foram as últimas compras que foram oriundas desses produtos com esse fornecedor. Qual o tempo médio de entrega desse fornecedor, o tracking que a gente fala, né? Se esse produto está também disponível nas minhas lojas e teve reposições desse produto nas minhas lojas e qual é a demanda que eu calculei disso. Então aqui dentro também tem um histórico das minhas últimas vendas, saídas desses produtos e históricos de produtos aglutinados, que é quando eu tenho o mesmo produto de fabricantes diferentes, mas que para o consumidor final é a mesma coisa. Também eu consigo aglutinar e pensar na compra com essa eficiência. Então, pessoal, eu trouxe aqui um apanhado geral do que é a solução Kenneth Hub. A solução ela vai desde a fase da compra até a fase da venda e integrando todas aquelas funcionalidades que eu mostrei que chamamos de CRP.